Com a proximidade da eleição, vem aquela pergunta: onde está o nosso título de eleitor? Para muitos paulistas, a resposta está aqui, no smartphone. Você vai ver como funciona o e-título. Enquanto isso, Gabriel, a corrida eleitoral avança. 13 partidos definiram presidenciáveis. Com medo de ter candidatura impugnada, Lula desiste de pedido de liberdade no Supremo. Já a disputa para o governo de São Paulo terá 12 candidatos. Desses, apenas uma mulher irá concorrer ao cargo. E por falar nas mulheres, Prefeitura e Ministério Público lançaram um programa para que vítimas de violência doméstica tenham maior acesso ao mercado de trabalho. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Ele é ator, apresentador, humorista e até cantor. Nessa segunda, o bonitão Rafael Cortez vem para o nosso palco mostrar seu verdadeiro multitalento. Mas vale ter no coração um peso morto do que viver de uma paixão que é um castigo. Eu avisei. E a gente ainda confere tudo que há de novo no mundo da moda festa. Tanta coisa linda, você vai se apaixonar. Fica comigo no Todo Seu. Tô aqui te esperando nessa segunda, 10h30 da noite. Vem. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Podemos Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Próximo domingo. O entrevistado do Hora do Voto é o candidato ao governo de São Paulo pelo MDB, Paulo Scaff. Hora do Voto, próximo domingo, 11 da noite. Boa noite. Olá, boa noite. Uma imagem que reflete a situação do desemprego no país. Milhares de pessoas se aglomeraram em filas hoje, mesmo embaixo de chuva, por causa de um mutirão de vagas promovido pela UGT e os sindicatos dos comerciários e dos padeiros de São Paulo. A cena da fila gigantesca por uma vaga de emprego se multiplica pelo Brasil. Desta vez foi em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, região central, onde muita gente amanheceu na espera debaixo de chuva. Está esperando debaixo de chuva, está sem café, sem almoço e ainda por cima acabou os lanches aqui. Tudo isso para conseguir emprego, né? A seleção acontece no prédio do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que está promovendo o segundo mutirão deste ano, junto com uma central sindical. Segundo o IBGE, 13 milhões de brasileiros estão desempregados. De acordo com o Instituto, a falta de trabalho atinge principalmente as mulheres, os jovens e as pessoas com baixa escolaridade. Hoje, já foram distribuídas as 5.500 senhas para o atendimento até quinta-feira. Participam do mutirão 26 empresas de diversas áreas, comércio, tecnologia, da área da saúde, que juntas oferecem 4.000 vagas, algumas que não exigem experiência. As equipes de RH vão ficar aqui durante a semana para analisar os currículos e conversar com os candidatos. Os escolhidos vão receber um telefonema até o fim da semana. A gente entrevista em torno de 300 pessoas num dia e os candidatos que a gente não conseguir aprovar hoje para alguma vaga, a gente consegue deixar no nosso banco de currículos. Então, por exemplo, o candidato não precisa desanimar, a gente sempre avisa, se não conseguiu agora, tem uma nova oportunidade. Boa parte das vagas não exige muita qualificação, mais da metade é para telemarketing. O salário médio oferecido é de R$ 1.300.
Há também procura por profissionais de nível superior para o cargo de gerente e de especialista em TI, e ainda postos destinados a deficientes físicos. Sônia, que pleiteia uma vaga de auxiliar de limpeza, saiu da entrevista animada. Eu estou aqui, eu acordei 3 horas da manhã, peguei essa fila toda, mas está difícil. Agora, depois da conversa com a moça do RH... Fiquei até um pouco feliz, fiquei com esperança. Tomara que saia, né? Dessa vez vai sair. Se Deus quiser. Se não sair, nós vai continuando tentando, né? Na semana que a Lei Maria da Penha completa 12 anos, o Ministério Público e a Prefeitura de São Paulo lançaram um programa para ajudar mulheres que foram vítimas de violência doméstica e familiar. A proposta do Tem Saída é reinserir essas mulheres no mercado de trabalho. Foram 5 anos de violência física e psicológica. Tudo era motivo. Se tivesse um sofá afastado do lugar que ele deixou, eu era agredida. A única vez que ela tentou fazer uma denúncia, recuou por depender inteiramente do marido no sustento dos 3 filhos pequenos. Para sair da vida de agressões, ela teve que fugir para longe. A mulher se sente incapaz e aí ela acha que só convivendo ali com aquele parceiro, aguentando tudo aquilo, que consegue criar os filhos. Mas eu sei que não é bem por aí, né? Para ajudar essas mulheres, o Ministério Público, em parceria com a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo, lançaram hoje o programa Tem Saída, que oferece vagas de empregos às vítimas. A ideia do programa veio da constatação de que mais da metade das vítimas de violência doméstica não procura ajuda e cerca de 30% das que denunciam querem desistir da ação depois. O principal motivo seria a dependência econômica do agressor, geralmente o marido ou companheiro da vítima. Por isso, o primeiro passo para participar do processo seletivo é a denúncia. É importante que essas mulheres denunciem. E, por outro lado, há a importância também de realmente perceber que aquela mulher está num ciclo de violência e fazer um encaminhamento prioritário. Caso contrário, nós não teríamos como saber a emergência do caso e o atendimento com prioridade e um entendimento específico com acolhimento para essas mulheres que estão em situação de violência. Assim que a ação contra o agressor começa a tramitar na justiça, a vítima já pode manifestar a vontade ou necessidade do trabalho. Qualquer órgão, seja Ministério Público, Defensoria ou Poder Judiciário, pode fazer o encaminhamento da mulher ao CAT, o Centro de Apoio ao Trabalhador da Prefeitura de São Paulo. As vagas disponíveis foram oferecidas por 5 empresas do setor privado, especificamente para o programa. Até agora são 150 oportunidades nas áreas de comércio, alimentação e limpeza. É necessário que haja descrição. Essas mulheres não podem chegar na empresa rotuladas. Apenas o RH da empresa recebe a informação de que essa mulher vem do sistema judiciário com essa carta e, por isso, também esse RH vai dar a ela um tratamento diferenciado, acompanhando a mulher na sua vulnerabilidade e na sensibilidade que ela possa ter. Mas apesar das iniciativas e dos avanços com a Lei Maria da Penha, ainda acontecem muitos casos de violência contra a mulher. Um dos mais recentes, inclusive, é o da advogada Tatiana Spitzner, morta ao cair do 4º andar do prédio onde morava com o marido lá no Paraná. E uma perícia feita no corpo dela apontou que a jovem tinha marcas de esganadura. O marido de Tatiana, Luiz Felipe Manweiler, foi denunciado hoje à Justiça por homicídio qualificado, feminicídio, cárcere privado e fraude processual por alterar a cena do crime. A perícia no corpo da advogada Tatiana Spitzner, de 29 anos, mostra que ela tinha fraturas no pescoço, características de quem sofreu esganadura. O documento indicou marcas nas laterais do pescoço da moça, como se ele tivesse sido apertado até provocar asfixia. O laudo faz parte do inquérito da Polícia Civil Paranaense, que concluiu que a jovem foi vítima de homicídio qualificado pelo marido Luiz Felipe Manweiler, que é lutador de jiu-jitsu. Segundo os investigadores, ele matou a esposa por motivo torpe, usando o meio cruel que impossibilitou a defesa da vítima. As imagens divulgadas pela polícia mostram que Tatiana foi agredida várias vezes na noite do crime. A violência começou já dentro do carro e se arrastou pela garagem e pelo elevador do prédio onde os dois moravam, em Guarapuava, no Paraná. Luiz Felipe parece ter dado uma espécie de mata-leão na esposa, o que a deixou caída por cerca de 2 minutos na garagem do prédio. Ele ainda a chuta
Ao levantar, Tatiana tenta fugir do marido e é perseguida, sendo obrigada por ele a entrar e depois a sair do elevador. Luiz Felipe foi preso preventivamente após um acidente perto da fronteira com o Paraguai. Ele foi indiciado também por feminicídio e furto do carro da vítima. Na primeira audiência com o juiz, o jovem negou ter cometido o crime e afirmou que a mulher se jogou do prédio. No depoimento, ele não mencionou as agressões a Tatiana. Após 5 dias de buscas, o governo de São Paulo começou a oferecer hoje a recompensa máxima para quem tiver informações que ajudem a encontrar uma policial militar que desapareceu na favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. A recompensa oferecida é de R$50 mil por informações que levem à descoberta do paradeiro da policial. Ligações podem ser feitas para o Disque Denúncia, no número 181. A polícia garante que quem ligar não terá a identidade revelada. Juliane Santos Duarte, de 27 anos, está desaparecida desde quarta-feira, quando esteve em um bar na favela de Paraisópolis para encontrar amigos. Ela teria sido baleada por homens encapuzados que descobriram que Juliane era policial. Ela teria sido levada do bar por esses homens. A motocicleta em que Juliane estava foi achada no dia seguinte em Pinheiros, na Zona Oeste. Câmeras de segurança flagraram um momento em que um homem deixa a moto no local. Ele estava com outros 3 suspeitos em outras 2 motos. Esse homem já foi identificado, mas ainda não foi preso. Impressões digitais encontradas na moto da policial devem ajudar na investigação. Durante as buscas na favela no domingo, um homem chegou a ser preso. Ele estava com uma arma e R$300 mil em dinheiro. Mas hoje a polícia descartou o envolvimento dele com o sumiço da policial. E agora há pouco, policiais da Rocan localizaram o corpo de uma mulher que pode ser o da PM Juliana dos Santos Duarte, de 27 anos, desaparecida desde o dia 2 de agosto. Segundo a polícia, o corpo estava no interior de um veículo Honda Civic, abandonado em uma rua na zona sul da capital paulista, próximo a Paraisópolis. A mulher estaria vestindo uma calça camuflada, semelhante à que Juliane usava no dia em que desapareceu, mas ainda não foi confirmada a identidade da vítima. Bem, agora o assunto é política, eleições. 13 candidatos oficializaram a candidatura à presidência da República. O PT foi a última sigla a definir o nome do vice do ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba. O escolhido foi o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, já cotado como plano B, caso a candidatura de Lula seja barrada. O primeiro a registrar a candidatura no TSE foi Guilherme Boulos, do PSOL. Ontem terminou o prazo para a definição das candidaturas e coligações. O apoio de outras siglas soma tempo de TV e dinheiro do fundo eleitoral durante a campanha. Ao todo, os partidos definiram 13 nomes para a disputa à presidência da República esse ano. É o maior número de candidatos desde 1989, quando foi a primeira eleição nacional depois da ditadura militar. Na época, eram 23 postulantes ao cargo. Mas a quantidade de candidatos pode mudar até a semana que vem, dia 15, data final para o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral. Aqui em São Paulo, na tentativa de manter a candidatura de Lula, que está preso em Curitiba, o PT definiu uma chapa inédita com 3 pessoas, numa estratégia para, se o ex-presidente ficar impedido definitivamente de participar das eleições. O Partido dos Trabalhadores anunciou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como candidato a vice na chapa liderada por Lula e fez um acordo com o PCdoB, que desistiu da candidatura própria com a deputada Manuela Dávila. Agora ela fica de reserva para assumir a vaga de vice e Haddad é de candidato à presidência, se, como tudo indica, Lula ficar inelegível por restrição da Justiça Eleitoral pela lei da ficha limpa. Lula foi condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro. A questão só deve ser decidida pelo TSE depois do registro oficial. E depois de muitas negociações na semana passada, os partidos oficializaram os nomes dos candidatos a vice. A busca pelo voto feminino, ou mais da metade do eleitorado, resultou em mulheres nas principais coligações. Geraldo Alckmin, do PSDB, fechou com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.
Ciro Gomes, do PDT, com a senadora do mesmo partido, Cátia Abreu. Jair Bolsonaro, do PSL, que tentou fechar com a advogada Janaína Pascoal, que recusou, segundo ela, por motivos pessoais. Então, depois de outros 2 nomes, o vice escolhido foi o general Hamilton Mourão, do PRTB. Marina Silva, candidata da Rede, já tinha apresentado Eduardo Jorge, do PV, como vice. Álvaro Dias, do Podemos, fechou com Paulo Rabelo de Castro, do PSC. Cabo da Ciola, do Patriota, fez chapa com Suelene Balduino Nascimento, do mesmo partido. Guilherme Boulos, do PSOL, tem como vice-candidata a líder indígena Sônia Guajajara. Henrique Meirelles está ao lado de Germano Rigoto, ambos do MDB. João Amoedo, do Partido Novo, tem como vice Christian Lobauer. João Goulart Filho, do PPL, faz chapa com Léo Alves. José Maria Imael tem como vice Elvio Costa, do Partido Democracia Cristã. E Vera Lúcia, do PSTU, tem Hertes Dias como vice. A defesa do ex-presidente Lula retirou do Supremo Tribunal Federal o recurso no qual pedia para que o petista aguardasse em liberdade o julgamento de recursos em instâncias superiores contra a condenação na Operação Lava Jato. Com a desistência, na prática, o STF não deve analisar mais a inelegibilidade. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o pedido feito pela defesa do ex-presidente Lula para participar do debate da TV Bandeirantes, marcado para quinta-feira. O TRF4 alegou que o pedido deveria ter sido feito para a primeira instância responsável pela execução penal do líder petista. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O resultado da sucessão de 2018 está nas mãos do eleitor sem candidato. Diferentes pesquisas indicam que mais de 1/3 do eleitorado cogita desperdiçar o voto por não ter em quem votar. Estamos falando de um contingente na casa dos 50 milhões de eleitores. Dependendo da decisão que essa gente tomar, a disputa pelo Planalto pode sofrer uma reviravolta. Lula, forçado a colocar o poste na rua, terá de provar que ainda é capaz de promover uma transfusão de votos. Precisa alçar Haddad, seu vice provisório, da insignificância para algum lugar à frente de Ciro e Marina. A outra dúvida é se Alckmin conseguirá extrair do seu latifúndio no horário eleitoral votos suficientes para roubar a vaga no segundo turno que Bolsonaro dá como farva contada. Lula e Alckmin, suprema ironia, trabalham juntinhos para reeditar a velha polarização PT versus PSDB. Falta combinar com os eleitores sem candidato. Boa noite. Joesley Batista, um dos donos da JBS Friboi, reafirmou hoje em novo depoimento à Justiça que pagou propina ao presidente Michel Temer, do MDB, por intermédio do ex-assessor especial da presidência, Rodrigo Rocha Loures, que ficou conhecido como o Homem da Mala. Joesley prestou depoimento por videoconferência à 15ª Vara Federal de Brasília. Segundo o empresário, em abril do ano passado, R$500 mil de propina foram entregues em uma mala pelo ex-executivo da JIF, Ricardo Saldi, a Rocha Loures, em São Paulo. A acusação deu origem à denúncia formulada pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente. As investigações sobre Temer só devem ser retomadas depois que ele deixar a presidência, mas o processo contra Rocha Loures segue normalmente. De acordo com a Polícia Federal, o dinheiro da mala seria apenas uma parte do suborno. Batista explicou que a propina estava vinculada à compra de gás da EPE, empresa produtora de energia do Grupo JIF, de fornecedores da Bolívia, sem restrições criadas pela Petrobras. Joesley relatou trechos da reunião que teve com Temer no subsolo do Palácio do Jaburu e que a ideia de gravar a conversa partiu dele. Joesley ficou 6 meses preso, mas foi solto em março. Voltamos agora a falar das eleições 2018. Mais de 1 milhão de pessoas aqui no estado de São Paulo já possui a versão digital do título de eleitor. Já tem, Luciana? Ainda não, mas quero aprender. O aplicativo foi desenvolvido para facilitar o voto e o acesso do cidadão aos serviços da Justiça Eleitoral, agora disponíveis em celulares e tablets. Para muita gente, todo ano de eleição é aquele transtorno. Bem na hora de sair para votar, vem a pergunta: onde está o título? Nunca está na bolsa, o papelzinho se perde. Sempre um transtorno. Sempre um transtorno. Onde está? Tenho a mínima ideia. Eu não sei onde está, não.
Mas a partir deste ano, a tecnologia vai ajudar a evitar esse probleminha. Além do documento tradicional em papel, a Justiça Eleitoral oferece ao eleitor a versão eletrônica, o e-título, com todas as informações aqui no smartphone. O aplicativo desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral está disponível para todos os sistemas operacionais. Além de baratear os custos, a ideia é oferecer mais comodidade ao eleitor, que além de não precisar mais usar o título de papel, tem outras vantagens. Ele sabe onde ele vai votar, qual é o endereço do local de votação que porventura pode ter sofrido alguma alteração, o número da sala onde ele vota, que é a chamada sessão eleitoral. O e-título ele também apresenta a certidão de quitação eleitoral, comprovando que aquele eleitor está quite com a Justiça Eleitoral, inclusive no tocante a criminal. Para ter o e-título, depois de baixar o aplicativo, o eleitor precisa preencher o formulário com o nome completo, data de nascimento, número do título e nome dos pais. Para quem já fez o cadastro biométrico, a versão eletrônica já sai com foto. No estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, dos mais de 33 milhões de eleitores, 1.178.000 já baixaram o e-título. Daniela é um deles. Ela descobriu a versão eletrônica em uma propaganda da Justiça Eleitoral e logo depois de fazer a biometria, baixou o aplicativo, interessada na comodidade que o sistema oferece. A principal vantagem é que você não tem que levar a documentação, né? Só o celular. No celular já tem todas as informações. E com a realização das últimas convenções partidárias neste fim de semana em São Paulo, São Paulo terá 12 candidatos concorrendo ao governo. Desses, apenas uma mulher irá disputar o cargo. Outras 7 foram escolhidas como vices. O atual governador de São Paulo, Márcio França, foi confirmado candidato à reeleição pelo PSB. Ele terá como vice a coronel da Polícia Militar, Eliane Nicolucci. Em convenções, PTB, PMB, PRP e PSC anunciaram apoio à França. Outros 2 partidos oficializaram candidatos neste fim de semana. O PDT terá uma chapa puro sangue, com Marcelo Cândido, que é ex-prefeito de Suzano, e a sindicalista Gleides Sodré como vice. A legenda decidiu de última hora romper o apoio a Márcio França e lançar candidato próprio. A mudança garante ao presidenciável do PDT, Ciro Gomes, um palanque no maior colégio eleitoral do país. O PCO definiu Edson Dorta para a disputa ao Palácio dos Bandeirantes. Lilian Miranda será vice. Com as convenções destes 3 partidos no fim de semana, 12 candidatos vão disputar as eleições para o governo aqui de São Paulo. Agora, eles têm até o dia 15 de agosto para fazer o registro no Tribunal Superior Eleitoral. Oficialmente, a partir do dia 16, os candidatos já podem sair às ruas para pedir votos. Outros 9 nomes vão concorrer ao cargo. O major do Exército, Adriano Costa e Silva, é o escolhido do DC. O PMN traz o professor Cláudio Fernando Aguiar. O ex-prefeito de São Paulo, João Dória, representa o PSDB. O PT confirmou o ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho. O empresário Paulo Scaff disputará o cargo pelo MDB. Rogério Schecker, que é um dos criadores do movimento Vem Pra Rua, foi lançado pelo Novo. Rodrigo Tavares é do PRTB e ganhou de última hora apoio do PSL de Jair Bolsonaro. Uma estratégia do presidenciável para também garantir palanque em São Paulo. Toninho Ferreira é o escolhido do PSTU. O PSOL lançou a professora Lisete Arelaro. Ela é a única candidata ao governo do estado, mas de olho no voto feminino, 7 concorrentes escolheram como vice uma mulher. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, elas já representam 52% dos eleitores brasileiros, um total de mais de 77 milhões de votos. Mas são das mulheres também o maior percentual de indecisos ou dispostos a anular. O índice atinge 80%. Agora os destaques internacionais. Na Indonésia, já chega a 98 o número de mortos no terremoto na ilha de Lombok. Cerca de 10 mil pessoas foram retiradas da região. Hoje foram registrados novos tremores.
O terremoto destruiu mais de 13 mil casas e deixou mais de 200 feridos. As buscas por vítimas continuam. Por segurança, as equipes retiraram os turistas da região. O tremor também foi sentido na ilha vizinha de Bali, principal destino turístico da Indonésia. Um alerta de tsunami chegou a ser acionado pela Agência Nacional de Desastres. Esse é o segundo terremoto na região em pouco mais de uma semana. No dia 29, 16 pessoas morreram. A Polícia Rodoviária Federal fechou na tarde de hoje a fronteira com a Venezuela, em Roraima, após a Justiça Federal suspender a entrada de venezuelanos no Brasil. A liminar foi concedida em uma ação do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União, que questionam um decreto estadual de Roraima que impede o acesso dos estrangeiros a serviços públicos. A Defensoria Pública informou que vai recorrer da decisão. A Advocacia Geral da União afirmou que vai entrar com um pedido de suspensão da determinação judicial. Um dia depois da prisão de suspeitos de ataque ao presidente da Venezuela, o presidente colombiano Juan Manuel Santos se defendeu da acusação de que estaria envolvido num complô contra Nicolás Maduro. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, considerou insólita a acusação. Maduro culpou os Estados Unidos e a Colômbia por um alegado atentado com drones contra ele durante um discurso em evento militar no sábado em Caracas. A cerimônia era transmitida ao vivo pela televisão, quando os militares, que estavam em posição de desfile, saíram correndo. Segundo o presidente venezuelano, houve uma grande explosão de um objeto voador enquanto falava, antecedendo outras várias. Nicolás Maduro alega que sofreu uma tentativa de assassinato e acusou os dois países como responsáveis. Ontem, seu governo indicou a prisão de 6 pessoas apontadas como terroristas. Um grupo pouco conhecido de extrema-direita se responsabilizou pela ação. A Venezuela diz que continua as investigações e convocou apoiadores para defender o presidente. Os Estados Unidos negaram qualquer envolvimento no caso. O sistema Cantareira já está há uma semana em estado de alerta, operando com 39,7% de sua capacidade. E a semana até começou com chuva, mas ainda não foi suficiente para mudar a situação dos reservatórios. E até por causa dessa chuvinha, Gabriel, a tarde de hoje foi a mais fria do ano, foi a segunda mais fria do ano, com máxima de apenas 15 graus. Agora, na região da Avenida Paulista, faz apenas 13 graus. E amanhã, Mariana, esse tempo frio e chuvoso continua? Continua, viu? Essa madrugada segue chuvosa e fria aqui na capital paulista e a terça-feira não deve ser diferente, não. Teremos mínimas de 14 e máxima amanhã à tarde de 21 graus. Aí na quarta esquenta mais, não chove apesar da nebulosidade e a máxima vai aos 22. E na quinta faz até 23 graus por aqui, com sol e tempo firme. E um astro de Hollywood anunciou aposentadoria após 6 décadas como ator. Aos 81 anos, Robert Redford disse que vai curtir a vida, mas não descarta seguir como diretor. O filme The Old Man and the Gun, com estreia prevista para setembro nos Estados Unidos e sem data no Brasil, será o último da carreira de Robert Redford como ator. I'm exactly where I'm supposed to be. You're never exactly where you're supposed to be, are you? Em entrevista a uma revista americana, Robert Redford anunciou que irá se aposentar da atuação, mas deixou em aberto a possibilidade de trabalhar como diretor. Em 1980, ele ganhou um Oscar por sua estreia como diretor em Gente como a Gente e, em 2002, outro pelo conjunto de sua obra. Redford começou a atuar no começo dos anos 1960 e ficou famoso por filmes como Butch Cassidy, Golpe de Mestre, Entre Dois Amores e Todos os Homens do Presidente, entre outros. Clássico esse. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite e uma ótima semana. Até amanhã, Luciana. Até amanhã, Gabriel. Ótima noite para você. Fique agora com o programa todo seu, com o Rony Fon. Próximo domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, confira uma entrevista com Paulo Scaff,
candidato ao governo de São Paulo pelo MDB. Assista agora, todo seu.